Oremos. Senhor, nós suplicamos, em nome de Jesus, o Senhor que já está falando às nossas almas nessa noite, continue falando, Senhor. Fala às nossas almas, ao nosso coração agora, através da Tua palavra, que é a espada do Espírito. É o que nós suplicamos, é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Cristo, Ele é o cabeça da igreja. É Cristo que dirige a sua igreja. É Cristo que conduz a sua igreja. E Cristo dirige a sua igreja através do Santo Espírito dele, através da palavra do Senhor. É a palavra de Deus, através dela que Cristo fala, a sua igreja fala ao nosso coração. Nessa manhã Deus falou ao nosso coração, de diversas maneiras. Deus falou ao nosso coração sobre a importância de sermos prudentes, a importância de nós não nos cansarmos de estarmos buscando ao Senhor, a importância de nós não estarmos sentando na janela. Os irmãos se lembram o que significa sentar na janela? Exatamente. De manhã, nosso irmão Rodrigo, a mensagem do Senhor foi sobre o Tico, que ele ficou sentado na janela, acabou caindo, acabou falecendo, depois o Senhor o recuperou. Mas sentado na janela, ele fica olhando lá fora e olhando aqui dentro. É necessário ter um posicionamento de estar sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo. Na escola dominical, na sala aqui de adultos, foi falado a respeito da importância de nos consagrarmos a Deus, que consagração envolve um relacionamento com Deus. Na semana passada, nós meditamos à noite na mensagem do Senhor, que uma pessoa que tenha Cristo como Salvador na sua vida, uma característica que ela deve desenvolver o tempo todo é ser um pacificador. E hoje nós vamos estar meditando também sobre o que Cristo fala, sobre algo muito importante. O que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Se nós perguntarmos aí fora, o que é um discípulo de Cristo? As pessoas podem dizer, um discípulo de Cristo é uma pessoa que vai à igreja. Outros podem dizer, olha, um discípulo de Cristo é alguém que lê a Bíblia constantemente. Um discípulo de Cristo é alguém que pertence a uma determinada igreja. Isso é ser um discípulo de Cristo. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso? Como que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 35. Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 35. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Cristo? Através do quê? É com uma Bíblia debaixo do braço? É o fato de estarmos na igreja? É isso que demonstra? O que Jesus diz? É através do amor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. E o que é o amor? O que significa amor? A palavra de Deus também nos dá a resposta sobre o que é o amor. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, lá no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto é considerado, na literatura mundial, um dos textos mais belos já escritos, principalmente falando a respeito do amor. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor é fundamental em nossa vida cristã. É tão fundamental que nós devemos constantemente, periodicamente, estarmos meditando nele, analisando ele. Esse texto, nos 3 primeiros versículos, ele fala claramente sobre a importância do amor. Qual é a importância do amor? Ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Ainda que eu tenha uma capacidade extraordinária de falar línguas, a língua dos anjos lá do céu, tenho uma capacidade extraordinária de realizar diversos feitos, se eu não tiver amor, o som que eu vou estar emitindo pela minha boca não passa, como diz a palavra de Deus, não passa de um símbolo que retine. É como se estivesse batendo numa lata velha. Pá, pá, pá. Não serve para nada. Em outras palavras, se eu não tiver amor, eu nada produzo de valor. Eu posso, aparentemente, aos olhos de algumas pessoas, estar produzindo algo extraordinário, mas aos olhos de Deus, eu não estou produzindo absolutamente nada. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como símbolo que retine. Um som disperso, um som sem sentido, um som que estridece, um som que não produz nada de importante. Sem amor, nós nada produzimos de valor. Por mais que nós achemos que os nossos atos, que as nossas ações são extraordinárias, diante de Deus, nós nada produzimos de valor. E a palavra de Deus continua, dizendo o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profecia, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha um dom de profecia, possa profetizar, anunciar a palavra de Deus, ou profetizar o futuro da vida de cada pessoa aqui presente, por orientação do Espírito Santo de Deus, dizer: olha, com você vai acontecer isso. Ainda que eu tenha domine toda a ciência, ainda que eu tenha um conhecimento extraordinário em todas as áreas da vida, ainda que eu impressione todas as pessoas ao meu derredor pelo conhecimento que eu possuo, a palavra de Deus vem e nos diz que eu nada serei. Eu não sou absolutamente nada se não tiver amor. Por mais importância que eu adquira, que eu desenvolva aos olhos das pessoas, aos olhos de Deus, eu nada serei. Não serei absolutamente nada se não tiver amor. E a palavra de Deus continua, dizendo o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, ainda que eu resolva praticar boas obras, praticar muitas boas obras, a tal ponto que eu venda tudo que eu tenho, e entregue aos pobres. E pratique tantas boas obras que resolva oferecer o meu próprio corpo para ser queimado, para ajudar alguma pessoa, para ajudar uma causa. E vem a palavra de Deus e nos diz, se não tiver amor, isso não servirá para nada, de nada aproveitará. Aos olhos de Deus, isso não valerá absolutamente nada. Esses 3 versículos nos falam da importância do amor e nos ensinam o seguinte, que o nosso Deus, Ele olha diretamente o nosso coração. Às vezes, nós como seres humanos, nos importamos demais, nos impressionamos demais com a aparência. Nos impressionamos com grandes obras, nos impressionamos com pessoas que falam a língua dos homens, dos anjos, nos impressionamos com pessoas que têm um dom de profecia, várias coisas, nos impressionamos com pessoas que fazem obras de caridade extraordinária, mas vem a palavra de Deus e diz, se não tiver amor, se isso não for movido por amor, eu nada produzi de valor, eu nada sou, e isso de nada vai me aproveitar. O amor é fundamental. E a palavra de Deus a seguir começa a descrever o que é o amor. Quais são as características do amor? Primeiramente, a palavra de Deus nos diz, no versículo 4, que o amor é paciente e benigno. Em algumas versões está que o amor é sofredor. É interessante observar quando a Bíblia fala que o amor é paciente. E juntamente em algumas versões sofredor. Por quê? O amor paciente envolve o seguinte, isso é importante no nosso relacionamento com todas as pessoas. Dentro de casa, no relacionamento com os nossos familiares, com pai, com mãe, com os filhos, com o cônjuge, o amor tem essa característica de paciência, de sofrer. Às vezes, dentro de casa, quantas vezes nós ouvimos coisas que entristecem o coração, coisas que nós não gostaríamos de ver, coisas que nos magoam. E quando a palavra de Deus fala que o amor é paciente, é muito interessante observar o que significa essa palavra paciência. Paciência, no sentido original, do grego e tudo mais, significa o seguinte, que o amor jamais desiste. Mesmo diante das dores mais profundas, mesmo diante das ofensas mais dolorosas, mesmo diante das maiores dificuldades, o amor é paciente. O amor não desiste de forma nenhuma de amar em toda e qualquer circunstância. Exemplo na Bíblia, o pai do filho pródigo. O filho desperdiçou tudo o que ele possuía em terra estrangeira, e quando o filho retornou, o pai o recebeu com amor e com carinho, porque o amor do pai é um amor paciente, é um amor que não desistia nunca. Esse é o amor de Deus para conosco. O nosso Deus não desiste de forma nenhuma de nós. Ele nos ama constantemente. E nós devemos amar a todas as pessoas da mesma forma, com essa paciência. Um amor que não desiste. E a palavra de Deus continua. O amor é paciente e benigno. Quando a Bíblia fala que o amor é benigno, o benigno está ligado à ação. Ele não apenas suporta as dificuldades, não apenas não desiste diante das dores, do sofrimento, mas o amor sempre parte para a ação. Sempre parte para estender a mão, sempre parte em direção para recuperar a pessoa magoada, a pessoa ferida, as pessoas com dificuldade. São características do amor. O amor é paciente e o amor é benigno. Isso é importante em todas as áreas da nossa vida. É importante nas áreas dos nossos relacionamentos dentro de casa, com os nossos colegas de trabalho, com todas as pessoas. O amor é paciente e o amor é benigno. E é interessante observar na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo dedica a sua maior parte da explicação nesse texto, sobre o que o amor não é. Ele fala que o amor é paciente, o amor é benigno. A seguir, ele começa a fazer uma descrição daquilo que o amor não é. Ele começa dizendo, o amor não arde em ciúmes. Em outras palavras,
O amor não é invejoso. O que é a inveja? A inveja é ficar triste, ficar magoado, ficar ressentido, quando vê um irmão, vê uma pessoa ter algo que nós não temos. Isso é inveja. O amor não é invejoso. O amor não fica se corroendo de inveja quando vê um irmão seu, um familiar seu, um amigo seu, um próximo, tendo mais bens materiais do que ele, recebendo mais bênçãos espirituais do que ele, recebendo mais bênçãos de relacionamento do que ele. O amor não tem essa característica da inveja. A inveja destrói, a inveja corrói. O amor não é de forma nenhuma invejoso. Os irmãos conhecem bem uma historinha, eu creio que alguns irmãos já ouviram, que fala o seguinte da inveja: que uma serpente estava perseguindo uma mosca. A serpente ia atrás da mosca, a mosca ia para um lado, ia para o outro, a serpente tentava pegar a mosca, não conseguia pegar a mosca, e assim por diante. Aí chegou uma hora que a mosca parou e falou o seguinte: olha, eu posso fazer uma pergunta, serpente? A serpente respondeu: pode. Eu fiz algum mal para você? A serpente respondeu: não, você não fez nenhum mal para mim. Aí a mosca continuou: eu pertenço à sua cadeia alimentar? A serpente respondeu: não, você não pertence à minha cadeia alimentar. Aí a mosca continuou: mas então por que você quer me engolir? Por que você quer me devorar? Aí a serpente respondeu, era um vagalume: eu não suporto ver você brilhando. Não suporto ver você brilhando. A inveja tem essa característica. Muitos crimes, muitas violências são praticadas movidas pela inveja. A pessoa não suporta, não aguenta ver alguém tendo algo que ele não tem. E a palavra de Deus vem e nos diz que o amor não tem essa característica. O amor não é, de forma nenhuma, invejoso. E continua: não é invejoso, o amor não se ufana, isto é, o amor não se vangloria. O amor não fica contando papo. O amor não tem a característica: olha, você vê como que eu sou bom? Olha os meus feitos. Olha como eu sou extraordinário. Eu sou um cara batuta, sou muito bom. O amor não tem essa característica. O amor não fica se gabando para as outras pessoas. O amor não tem esse perfil, não tem essa característica de se gabar, de se ufanar, de se ensoberbecer diante das pessoas. É uma outra característica do amor. E, meus irmãos, algo muito interessante quando sinaliza a questão da inveja. Eu estava estudando a respeito disso, vendo um documentário, que fala o seguinte: tem dois lados em relação à inveja. Tem aquela pessoa que não suporta ver o outro tendo algo, que ele fica magoado, fica triste, e tem aquele que se ufana, que ele faz de tudo para provocar inveja no outro. Então ele chega e começa a contar os seus feitos, começa a mostrar os seus bens materiais, as suas capacidades, os seus diplomas, aquilo que faz, para provocar a inveja no outro. Os irmãos entenderam? Isso não acontece. Acontece? Acontece? As pessoas chegam: eu vou contar para aquele cara, vou contar para aquela pessoa como que eu faço, qual é a minha capacidade, tudo isso para impressionar o outro. Isso é pecado diante de Deus. Isso é provocar inveja no outro. É o outro lado da inveja. O amor não se ufana. E continua a palavra de Deus dizendo: o amor não se ensoberbece. Qual a diferença em não se ufanar, não se vangloriar e não se ensoberbecer? A soberba tem a seguinte característica: a pessoa não fala para o outro dos seus feitos, mas a pessoa se sente melhor do que os outros. Ela sente no seu coração: eu sou melhor do que aquele ali, ó. Eu sou muito melhor do que ele. Eu não falo nada, mas eu sei que eu sou bonzão. Isso é se ensoberbecer. É sentir no coração que é superior aos outros. Nós temos um exemplo na Bíblia do fariseu e publicano que foram no templo orar. A Bíblia nos diz que o publicano batia no peito e falava: Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. O fariseu falava: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual àquele publicano, aquele pecador sem vergonha. Eu faço isso, eu sou muito melhor do que ele. Muito obrigado, Senhor.
E a Bíblia nos diz que o publicano voltou para sua casa abençoado por Deus, e o fariseu voltou do mesmo jeito. Porque ele não estava conversando com Deus, estava falando consigo mesmo. Então o amor não tem essa característica de sentir-se melhor do que os outros. No hino que nós cantamos, tem uma frase que fala muito ao meu coração. Não convém a criminosos, salvos pelo amor, né? Não convém a criminosos, não perdoar, não demonstrar amor às outras pessoas. Do que esse hino está falando? Todos nós diante de Deus somos criminosos, porque pecamos. E Deus nos perdoou. Se nós somos salvos pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não temos mérito nenhum. O mérito está em Cristo. Nós não podemos nos sentir melhor do que as outras pessoas. De forma nenhuma. Uma outra característica que o amor não é, que a Bíblia nos diz, não é inconveniente. Isto é, o amor não se exaspera. Aliás, não se conduz inconvenientemente. Isto é, o amor não é mal educado. Tem uma música do Roberto Carlos que fala que tem um jeito estúpido de amar. A Bíblia fala que não. Quem ama não é mal educado, não. Quem ama, ele trata as pessoas com educação. Em casa, no lar, nós tratamos convenientemente o nosso cônjuge. Com respeito. Sem ofensa. Sem gritar. Sem xingar. Sem falar palavrão. Mas eu te amo. E depois que fala um monte de... O amor não é inconveniente. Não é inconveniente. O amor é educado. Trata as pessoas com cortesia. Trata as pessoas com amor. O amor é cortês. O amor é amigável. O amor não é de forma nenhuma inconveniente. Não é. Então é interessantíssimo que a palavra de Deus fala a respeito disso. E nos faz pensar, mas se eu sou mal educado, quer dizer que eu não amo? A Bíblia fala que não. Porque o amor não é mal educado. O amor não é inconveniente. E a palavra do Senhor continua, falando que o amor não é. O amor não procura os seus interesses. O amor, a preocupação de quem ama, não é ser servido, buscando o seu interesse. Quem ama se preocupa em servir. E a palavra de Deus nos diz, nós estudamos isso de manhã, que Deus nos chama para sermos servos uns dos outros. Se nós buscamos o nosso interesse, se nós queremos que as pessoas nos sirvam, isso não é amor. O amor não busca o seu interesse. O amor busca em servir a outras pessoas muito mais do que ser servido. E surpresa, quem faz isso sabe. O que dá mais prazer? Ser servido ou servir? O que dá mais prazer? Ser servido. Pela lógica humana, parece que o que dá mais prazer é ser servido. Mas o que dá muito mais prazer é quando nós servimos alguém. Quando nós vimos que aquela pessoa a quem nós servimos melhorou a sua vida, teve mudança. Isso é que dá prazer. Isso é característica do amor. O amor não busca os seus interesses. O amor não se exaspera. Isto é, o amor não perde a paciência. E isso é difícil. Porque nós, como seres humanos, às vezes perdemos a paciência. Eu perdi minha paciência. Mas espera aí, eu não posso perder a paciência. O amor não perde a paciência. O amor se controla, o amor se segura. O amor não perde de forma nenhuma a paciência. Meus irmãos, eu na minha própria vida tive essa experiência, eu creio que todos os irmãos já tiveram. Quando nós perdemos a paciência, nós não realizamos a justiça de Deus. E nós ferimos, nós magoamos, nós fazemos coisas que nós não devemos. A Bíblia fala o seguinte: caída do homem não produz a justiça de Deus. Por isso a palavra de Deus vem e nos diz: o amor não se exaspera, o amor não perde a paciência. Não tem essa característica o amor. Mas eu amo. Espera aí, o amor não perde a paciência. Mas o meu filho aprontou isso, eu perdi a paciência. Não. O filho tem que ser corrigido, sim. Lógico que tem que ser corrigido. A Bíblia fala constantemente da importância de corrigir os filhos. A Bíblia fala, lá, o caso de Eli, que não corrigiu seus filhos e teve a sua vida sofrida por esse motivo. Mas na hora de corrigir os filhos, não pode ser motivo
movido pela impaciência. Sabe por quê? Muito simples, meus irmãos. Às vezes, os nossos filhos aprontam coisas terríveis. Nós não fazemos nada. Mas às vezes faz uma coisa muito pequena. Mas naquele dia, nós estamos com a paciência curta. E solta tudo em cima dele. Aí a cabeça dele fica confusa. Eu não estou entendendo. Eu fiz uma coisa muito pior, não aconteceu nada. Agora eu só fiz isso, apanhei, não consegui entender. Porque o amor não tem essa característica. O amor, ele procura ter essa sabedoria, essa orientação de Deus, de não se exasperar. Na hora que vai corrigir, corrige com amor. Quando nós corrigimos um filho com amor, os que são pais aqui sabem. Quem que sofre mais? Quem que sofre mais quando corrige com amor? Os pais. O coração sangra. O coração dói. Nós sabemos que temos que corrigir. Vai doer muito. Doer demais. Mas sabemos que isso é amor. Isso é amor. Porque o coração dói. Se o coração não dói na hora que está corrigindo e sente um prazer, isso não é amor. Isso está exasperando. O amor, ele corrige de uma forma diferente. Corrige com o coração doendo, com o coração dolorido. Uma outra característica que o amor não é. O amor não suspeita mal. O amor, ele não suspeita mal das pessoas. Pensa o bem de todo mundo. Mas você é bobo. Acha que todo mundo quer o bem. O amor tem essa característica. Meus irmãos, quantas brigas são provocadas, quantas guerras aconteceram, porque as pessoas julgaram mal os outros. Achou que o outro queria mal, o outro não queria nada. Meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma ter essa característica, porque o amor não suspeita mal. Quem suspeita mal, vê duas pessoas conversando, está falando mal de mim. Vê de uma pessoa que está rindo de mim. Aquela pessoa comprou aquilo para me ofender, né? A pessoa vem em tudo que aquela pessoa, não me cumprimentou, está com raiva de mim. Por que não me cumprimentou? Essa pessoa está com raiva de mim, porque eu fiz aquilo outro. O amor não tem essa característica. O amor não suspeita mal. O amor procura ver o bem sempre, o tempo todo, sem parar. O amor também não se alegra com a injustiça. Isto é, mesmo quando vê alguém que o fere sofrendo, ele não vai se alegrar com isso. O amor não fala bem feito, você mereceu. O amor não tem essa característica. O amor se alegra com a justiça. O amor se alegra quando vê aquela pessoa se recuperando, tendo uma vida diferente. Se alegra com a verdade. E aí vem a palavra de Deus e nos diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, ele perdoa o tempo todo. Ele crê sempre na recuperação da pessoa. Não desiste. Nós podemos novamente lembrar do pai do filho pródigo. Tudo o que aconteceu com ele. Talvez muitas pessoas pensassem: esse jovem não tem mais esperança. Acabou para ele. Olha o que ele fez. Desperdiçou o dinheiro do pai, gastou com prostitutas, está na miséria, acabou. Não tem mais nada. Mas o amor tudo crê. O amor não desiste de forma nenhuma de recuperar aquela pessoa, daquela pessoa se fortalecer novamente. O amor tudo crê. Ele crê realmente na recuperação da pessoa. São características do amor. O amor tudo crê, tudo espera. Ele espera com paciência a recuperação da pessoa. E o amor tudo suporta. A palavra suportar lembra como se estivesse colocando um telhado por cima, para proteger. Nós vemos exemplos de amor, como está descrito aqui na palavra de Deus, muito nas mães. Uma mãe geralmente, um pai geralmente não desiste do filho. Geralmente, nós sabemos que nem sempre é assim, mas geralmente não desiste. Apesar de tudo que o filho faz, não desiste. Continua amando, continua crendo, continua esperando, continua suportando, porque sabe que haverá recuperação. Não desiste, porque no dia que desistir, acabou a esperança. Ele não desiste. São características do amor. Aí vem a palavra do Senhor e fala a respeito do amor, dizendo o seguinte, no último versículo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Oração que devemos fazer diariamente ao nosso Deus: Senhor, coloca mais do teu amor no meu coração. Senhor, eu quero amar mais as pessoas. Senhor, eu suplico a Ti, Senhor, me ensine a amar mais e mais as pessoas.
Essa descrição de 1 Coríntios capítulo 13 fala a respeito disso, do amor. E é importante que nós estejamos sempre lendo esse texto e pensando: Senhor, eu tenho falhado nisso, em relação ao amor. Venha, Senhor, colocar mais amor no meu coração. O amor torna a nossa vida leve. Nós cantamos o hino sobre o amor. Nós vamos cantar novamente. Mas eu vou pedir para colocar a letra do hino aqui. E nós vamos ler a letra. Vamos ver, olha como que a letra é muito bela desse hino. Não vamos cantá-lo, mas a letra do hino, que fala sobre o amor. Olha como é linda essa letra. Qual é o adorno? Qual é o enfeite? A palavra adorno é enfeite. Qual é o adorno? Qual é o enfeite dessa vida? O que é? É o amor. É o amor. O enfeite da vida é o amor. A alegria, ela é concedida pelo amor. Pelo amor. O que dá alegria no coração é o amor. O amor faz com que a alegria surja em nosso coração, mesmo diante da dificuldade. Continuando. O amor é benigno. Ele vai à ação. Ele é paciente. Ele não desiste nunca. O amor não se torna maldizente. Não fica falando mal dos outros, não se torna maldizente. Este meigo amor. E continuando. Com suspeitas não se alcança. Tendo suspeita no coração, não vai se alcançar o quê? Vero amor. O que é vero? Verdadeiro amor. Com suspeitas no coração, não se alcança o verdadeiro amor, Onde houver desconfiança, ai do amor. Ai do amor. E continuando. Pois mostremos lealdade, muita vez a falsidade murcha e mata o amor. Temos que ser leais em tudo. Mesmo quando for custoso, nutre amor. Ao irado e furioso, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado. Fazendo assim, você vence pelo amor. Continuando. Não te irrites, mas tolera. Com amor. Tudo sofre, tudo espera. Pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convém a criminosos. Nós os salvos pelo amor. Sentimento orgulhoso, não, eu fui importante, aquela pessoa me magoou, não vou perdoar nunca. Não tem como ter um sentimento desse, sendo que Cristo nos perdoou de quantos pecados? Continuando, né? Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor. O Supremo Deus nos ama. Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Terminou? Acho que terminou. Onde reina o amor. Então, a importância do amor em nossa vida. E nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, que a ceia do Senhor representa o quê? O maior amor que já existiu sobre a face da terra. O amor de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, que já existiu e existe sobre a face da terra, que é o amor de Cristo. Nós convidamos os nossos irmãos do conselho, os nossos irmãos presbíteros, que sejam aqui à frente, para celebrarmos a ceia do Senhor.